Lendas episódio 36 O Paulo e a sua conversão. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, Paulo e a sua conversão. Paulo, antes chamado de Saulo, era um perseguidor dos cristãos, mas teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco que mudou a sua vida para sempre. Vamos ver como esse episódio transformou Paulo em um dos maiores apóstolos da história e quais lições podemos aprender com ele. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. A conversão de Paulo está registrada em 3 passagens do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 9, 22 e 26. Leiamos a primeira delas, o qual é a mais detalhada. Abra sua Bíblia em Atos 9, 1 ao 19 e acompanhe comigo. Podemos observar alguns pontos importantes nessa narrativa. A soberania de Deus na escolha de Paulo. Deus tinha um propósito especial para ele, mesmo quando ele ainda era inimigo do Evangelho. Deus pode usar qualquer pessoa para a sua glória, basta que ela se renda à sua vontade, como disse o próprio Paulo em Gálatas 1, 15 ao 16, mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Esse versículo mostra que Deus já tinha um plano para Paulo desde antes do seu nascimento, e que ele foi escolhido por graça, não por mérito. Deus não olhou para as qualidades ou defeitos de Paulo, mas para o seu propósito eterno. Isso nos ensina que Deus não age por acaso ou por capricho, mas por amor e por sabedoria. Ele sabe quem somos e o que podemos fazer para a sua obra. Ele nos chama não porque somos bons ou maus, mas porque Ele é bom e fiel. A graça de Deus na salvação de Paulo. Deus não considerou os pecados de Paulo, mas o perdoou e o chamou para ser seu servo. Deus não nos salva por nossas obras, mas pela sua misericórdia, que se manifesta em Cristo Jesus, como disse o próprio Paulo em Efésios 2, 8 ao 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo mostra que a salvação é um dom imerecido de Deus, que nos alcança pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer para merecer ou perder a salvação, ao depender da graça de Deus e não das nossas obras. Isso nos ensina que Deus é amoroso e generoso conosco, que nos oferece o perdão e a vida eterna gratuitamente. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua bondade. Ele nos dá o que não merecemos e não nos dá o que merecemos. A mudança de vida de Paulo após o encontro com Jesus. Paulo deixou de ser um perseguidor para ser um pregador do Evangelho. Ele recebeu o batismo, a imposição de mãos, o dom do Espírito Santo e o chamado para ser testemunha de Cristo entre os gentios. Ele passou a sofrer por amor a Cristo, mas também a experimentar o seu poder e a sua presença, como disse o próprio Paulo em Filipenses 3, 7 a 11. Mas o que para mim era ganho reputei a perda por Cristo, e, na verdade, tudo reputo como perda devido à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de estas coisas, e as considero como refúgio, para poder ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
Esse versículo mostra que Paulo renunciou a tudo o que tinha como valor no mundo, sua origem, sua religião, sua reputação, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele também mostra que Paulo quis conhecer a Cristo de forma íntima e profunda, tanto nos seus sofrimentos como na sua glória, e que ele almejou a ressurreição dos mortos como a sua esperança final. Isso nos ensina que Deus nos transforma quando nos encontramos com Jesus. Ele nos dá uma nova identidade, uma nova missão, uma nova capacitação e uma nova esperança. Ele nos faz participar da sua obra e do seu reino. Ele nos faz viver para ele e com ele. Esses são alguns dos ensinamentos que podemos extrair da conversão de Paulo. Reconhecer que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando não entendemos ou não concordamos com Ele. Devemos confiar na sua providência e na sua sabedoria, que são maiores do que as nossas. Devemos nos submeter à sua vontade e não à nossa, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos orar como Jesus ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9-10. Agradecer a Deus pela sua graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar a Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos viver para a sua glória e não para a nossa. Devemos reconhecer que somos pecadores salvos pela graça e não por nossos méritos. Devemos louvar a Deus como Paulo fez. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 25. Seguir o exemplo de Paulo e sermos fiéis ao nosso chamado. Devemos usar os dons que Deus nos deu para servir à sua igreja e ao seu reino. Devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção ou preconceito. Devemos estar dispostos a sofrer por Cristo, mas também a desfrutar da sua comunhão e do seu consolo. Devemos buscar conhecer a Cristo cada vez mais e esperar pela sua vinda gloriosa. Devemos imitar a Paulo como ele imitou a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. A história da conversão de Paulo nos ensina sobre a soberania de Deus, a graça divina na salvação e a transformação radical que ocorre quando nos encontramos com Jesus. Assim como Deus escolheu Paulo, Ele também tem um propósito específico para cada um de nós, independente do nosso passado ou limitações. Devemos confiar na providência e sabedoria divina, submetendo-nos à sua vontade. A graça de Deus, destacada na história de Paulo, é um lembrete poderoso de que a salvação é um dom imerecido. Não somos salvos por nossas obras, mas pela misericórdia de Deus manifestada em Cristo. Essa compreensão deve nos levar a uma vida de gratidão e entrega total a Deus, reconhecendo que somos pecadores salvos pela graça. A transformação de Paulo de perseguidor a pregador é um exemplo vívido de como o encontro com Jesus muda radicalmente nossa vida. Assim como Paulo experimentou o perdão, o batismo, a imposição de mão e o dom do Espírito Santo, também somos chamados a deixar para trás uma vida de pecado, receber o perdão divino e ser capacitados pelo Espírito Santo para o serviço no reino. As lições da conversão de Paulo têm aplicações práticas em nossas vidas hoje. Confiança na providência de Deus, submeter-nos à sua vontade mesmo quando não entendemos completamente, gratidão pela graça divina, reconhecer que a salvação é um dom gratuito de Deus e viver em constante arrependimento e entrega, fidelidade ao chamado, usar nossos dons para servir a Deus e aos outros, pregando o Evangelho a todas as pessoas, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Finalmente, a exortação para imitarmos a Paulo, assim como ele imitou a Cristo, nos desafia a sermos seguidores autênticos de Jesus. Que a história de conversão de Paulo nos inspire a viver vidas transformadas pelo poder de Cristo, refletindo seu amor, graça e serviço sacrificial. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela.
Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.